Olá, amigos e irmãos aqui do YouTube. Estou disponibilizando neste áudio um conteúdo que está contido no livro Soluções para os Problemas da Vida, de David Yong-Cho. Neste capítulo, ele aborda o tema Aprendendo a Linguagem da Fé, como uma solução para os problemas da vida. Eu recomendo que você reserve os próximos minutos e dedique o tempo e atenção necessários para ouvir este áudio, a fim de que possa obter o maior proveito desse conteúdo para o seu crescimento pessoal e espiritual. Deus te abençoe e bom estudo. Soluções para os problemas da vida, David Yong-Cho. Solução 1. Aprendendo a linguagem da fé. A fé tem importância central na solução dos problemas da vida, porque você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outros problemas que tivermos. Funções da fé. Fé, segurança confiante dada por Deus, opera de 3 maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus e da Palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta a fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar a porta da fé não é o suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. É este o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. É esta a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, entendendo a importância da fé, têm me perguntado: como é que posso aumentar a fé? Essa pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes. Queremos que nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis. Queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes, desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender sua linguagem. A importância da linguagem. A linguagem permite-nos comunicar. É um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda a nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. As palavras confirmam a validez da fé humana. A contínua confissão da fé na Palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé, linguagem que deve expressar-se
nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Nos períodos normais. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus, mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigo de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé, ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou este fato na primeira porção do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Começa ele. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo devemos fazer confissão contínua da grande abundância de Deus para conosco, dando-lhe glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé: permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: física, espiritual e social. A esfera física. No reino da vida física, Davi declarou: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmo 23, 2. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal fato indica que têm tudo de que necessitam e que estão satisfeitas. Somos as ovelhas e nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar nos pastos verdejantes da restauração. Aqui, Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente de quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem o poder destrutivo para as suas vidas. Em vez de declarações negativas, devemos fazer confissões de criação, de vitória e de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes do seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes de sua vida. A esfera espiritual. A seguir, Davi vitoriosamente confirmou que Deus leva-me para junto das águas de descanso, Salmo 23, 2. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequadamente simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar, a procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo a batizará nele e encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que nosso Deus Jeová o leve para junto das águas de descanso da plenitude do Espírito Santo. Então a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. No ministério e serviço do Senhor, tornar-se-á mais rico e mais frutífero. A esfera social. Quando Davi afirmou: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Salmo 23, 3, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio à lufa-lufa da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas sentem-se murchas. Às vezes quase achamos que não vale o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros, tão forte é a influência.
É justamente a essa altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em alta voz, com Davi: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos estas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. A miúde, ao enfrentarmos o desafio de um mundo pecaminoso, sentimos-nos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prender-nos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não possamos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Afirme e declare tal fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando tiver perdido no pântano do pecado e do erro, diga em alta voz que Deus o conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Em tempos de perigo. Nossa vida não se limita a tempos de normalidade. Temos também épocas de perigo. O perigo resulta de muitas razões: pecado, fraqueza, tentação, temor da morte. Mesmo, porém, nos tempos de perigo, Davi exemplifica a importância da linguagem da fé. Afirme a presença de Deus. Examinemos a linguagem de Davi no tempo de perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Davi proclamou não ter medo dos perigos, porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Ao passarmos pelo vale tão escuro quanto a morte, é possível que não vejamos nem sintamos a fé. Afirmou ele: o Senhor está comigo. Davi não via sinal algum da presença do Senhor, nem ouvia o cicio suave de sua voz. Contudo, mesmo nessa situação, ele se recusou a aceitar o assalto das ameaças circunstanciais e dos perigos do vale escuro como o da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. São enganosas. Se você der ouvidos à linguagem do medo falada pelo perigo, ou for levado por seus sentimentos, será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé. Com suas próprias palavras, afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você a despeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Reconheça a proteção de Deus. Davi reconheceu a proteção de Deus dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. Os pastores na época de Davi usavam a vara para repelir os animais que ameaçassem a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava sua poderosa e forte vara a fim de afugentá-los. Davi usou esta analogia em sua linguagem da fé. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindicava a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Declare a liderança de Deus. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. O cajado é uma vara longa com a extremidade curva como um anzol.
O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, engancha-o em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você sentir-se perdido e vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Eu não conheço o caminho, mas Deus me dirige. Nesse mesmo instante, sua mão terna descansa sobre minha cabeça. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios instrui-nos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Capítulo 3, versos 5 e 6. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará as nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigo, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal, porque o Deus Todo-Poderoso estará sempre conosco. Na presença dos adversários, não temos de enfrentar apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários, dúvidas, frustrações, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Declare as provisões de Deus. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23:5. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o de que Davi necessitava, a fim de ter forças para continuar. E Davi proclamou as provisões de Deus em alta voz. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisão, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Enquanto proclamarmos as provisões de Deus com a linguagem da fé, Ele mostra a nossos inimigos quão gracioso Ele é para os seus filhos. Reconheça a honra que Deus lhe presta. Davi reconheceu: unges a minha cabeça com óleo. Salmos 23:5. Se ungirmos a cabeça de alguém com óleo num dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que elevava a pessoa acima dos outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus Cristo e fê-lo superior aos anjos. Na presença de seus inimigos, Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestava, dizendo: Deus unges a minha cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior a meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós. Ele nos torna superiores a nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. Declare as bênçãos de Deus. Davi ainda declarou: o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além de suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu até transbordar. Na presença de seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. Depois desta promessa, Abraão teve de passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminado o processo, ele declarou as bênçãos de Deus, bênçãos essas que permanecem conosco até hoje.
Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar com o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com o favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. A um enorme e poderoso gigante disse o jovem Davi: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. 1 Samuel 17, 45 a 47. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou-o com uma pedra que lhe atingiu a fronte. Na presença das tropas inimigas, no lado oposto do rio, Davi matou o Golias, tornando realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé. Talvez a porção mais eloquente desta linguagem se encontra na conclusão do seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, 6. A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Aprenda a linguagem da fé, aprenda-a nos tempos normais, nas épocas de perigo e na presença de seus adversários. Use a linguagem da fé. Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, espiritual e social. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença de seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhe permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio.